Hoje vamos reconhecer que as forças em geral formam um jogo muito complexo. Nós temos que ir tomando conhecimento deste jogo para compreender como elas agem e para aprendermos a vigiar. Quando as forças são positivas, trata-se de aprender com elas. Quando são negativas, trata-se de observá-las, mas, em geral, não enfrentá-las, deixá-las onde estão. Porque há hierarquias encarregadas delas, ou há seres encarregados de tratar com elas neste planeta. E a forma da pessoa normal, da humanidade, estar neste meio é estar bem focalizada nas forças da luz e não nas outras. E deixar as outras que cumpram seu destino, seu curso, porque há quem cuide delas, mais fortes do que nós e com mais sabedoria. Algumas forças operam para produzir uma nova realidade, porque elas querem transformar aquilo que é evolutivo, aquilo que está caminhando segundo as leis, elas querem distorcer aquilo, querem que tudo tome um outro rumo. E essas forças não são novas na Terra e nem são inocentes naquilo que fazem. Muitas delas, a grande maioria, fez parte de agregados passados, coisas muito antigas, mas que tentam se agregar àquilo que é novo. Precisa estar muito atento. Porque são forças negativas de antigos ciclos que ainda estão aí e que tentam se agregar ao novo que está nascendo, aquilo que faz parte da manifestação nesta época. E estas têm algo a realizar, elas têm algo a fazer aqui, guiadas por forças maiores, que podem não estar na Terra, podem estar além da Terra, em outros esquemas. Na nossa mente humana, há duas categorias de influências que nós temos que agora começar a cuidar desta coisa. E é na mente que se começa a cuidar. Na nossa mente humana, não na nossa mente superior, na nossa mente humana, que é esta que normalmente usam, há duas categorias de influências. Existem as nossas ideias próprias, os nossos sentimentos, as nossas ações humanas, ou as ideias dos outros, os sentimentos dos outros, as ações dos outros. E existe também, no nosso conjunto de forças humanas, o jogo de forças que se estabelece ao nosso redor. E que muitas vezes nem são forças muito organizadas. Mas quando nós começamos a prestar atenção nisto, de uma forma bem impessoal, sem se envolver com essas coisas, uma forma bem impessoal, e quando nós buscamos, pedimos a visão interna, pedimos a percepção interna, porque nós pedimos isto para o nosso ser mais profundo. E ele poderá ir dando isto, poderá ir nos dando isto. Então, nós percebemos que estamos diante de uma grande operação universal, nem sempre positiva. Percebemos que há um conjunto muito organizado que não quer a evolução,
que resiste à evolução. E é aí que nós começamos a perceber que a nossa personalidade, o nosso ego, as nossas ideias próprias, os nossos sentimentos próprios em nível humano, deveriam estar submetidos a uma luz interna, a um nível interno nosso. Percebemos isto nitidamente. Se formos argutos e se formos sinceros, percebemos logo que nesse jogo universal que se reflete na Terra, humanamente nós nada somos, sem esta parte interna nossa, sem estas energias que existem dentro de nós, mas que no princípio da nossa evolução ou na nossa adolescência evolutiva está um pouco oculto. Está oculto. Precisa pedir que isto venha, precisa pedir que isto emerja. E mesmo que a gente conte bem conscientemente com a nossa natureza humana, isto não basta não. A nossa natureza humana tem experiência, tem muita experiência. Nossa natureza humana pode ajudar a resolver muitos assuntos, mas quando se trata de forças involutivas que se está percebendo em volta ou em nós, natureza humana não basta. O orgulho humano, que é uma das forças involutivas mais disponíveis e mais presentes e mais arraigadas. Este orgulho nos faz pensar, nos ilude, que nós podemos sim lidar sozinhos com o nosso nível consciente, com as nossas forças negativas. Não creiamos nisto. Isto engana e muitas vezes, quando nós nos damos conta, já estamos um pouco desvitalizados. E aí tem o trabalho da revitalização e depois recomeçar. A nova consciência, esta consciência que neste momento está se tornando perceptível na Terra, esta consciência que está se tornando muito atuante aqui na Terra, que é uma consciência que não é composta só de forças deste planeta, mas é uma consciência que traz a energia, traz a experiência, traz a vivência como consciência de mundos que já transcenderam estas situações que se encontram aqui na Terra. E esta nova consciência, que contém estas forças, essas energias positivas mais experientes, esta consciência já está nos levando a perceber as forças opostas. Então, até agora, a humanidade normal podia confundir as forças evolutivas com as outras, porque as outras se disfarçam bem. As outras se disfarçam de amor humano, as outras se disfarçam de laços humanos. Enfim, as outras forças, essas forças são muito hábeis. Mas essa nova consciência está nos levando a sentir o que é o oposto, a evolução. Está nos levando a sentir isto, mesmo quando nos movemos no mundo, nas atividades do mundo, ou nos sonhos, quando estamos em outros espaços. Houve um filósofo ocultista no sentido de estudar as forças ocultas e de aprender a dominá-las, aprender a conduzi-las para onde devem ir. Ele observou que durante uma guerra mundial, esta última guerra mundial, havia enormes forças em ação. E ele observou do seu interior, da sua visão interna, ele observou que os seres humanos iam para a guerra como verdadeiros instrumentos. A maioria não tinha a menor consciência do que se tratava. Apenas era chamado, obedecia
participava, lutava, morria, matava, e sem entender bem o que havia, sem entender bem porquê. E ele notou na sua visão interna que nesta última guerra, quase todos que participavam dela, que colaboravam com ela, eram meros instrumentos daquilo que eram os governos e daquilo que eram os financistas. Mas aí ele observou melhor, ele aprofundou mais o seu estudo e viu que os governos e os financistas, eles também eram dirigidos de um outro nível, de um outro plano. Isto é, que não eram eles que faziam a guerra, eles eram instrumentos de algo que estava além, que não estava encarnado. E aí ele se perguntou, mas o que é que governa o mundo? Que espécie de forças governa o mundo? Quando nós vamos despertando para estas coisas, não é que a gente precise necessariamente saber que forças governam este mundo. E quem são eles, quem as representa, não precisamos saber destas coisas. Só precisamos saber que o mundo é governado neste plano por algo que não está visível. E que não são os governos e os financistas, que estes só são instrumentos. Que isso está acima, que isto é invisível. E essa legião invisível que conduz tudo isto, por sua vez, está coligada com uma outra coisa, mais forte, mais sintética. Então, ele descobriu, ele viu, na sua experiência espiritual, que a única saída seria a descida de uma consciência que não seja submissa a toda esta hierarquia de forças. A uma consciência que não seja submissa nem àqueles invisíveis. Uma consciência maior, uma consciência acima. E ele então se pôs a, digamos, orar. Ele se pôs na situação, na posição, ele assumiu a tarefa de contatar essa consciência lá no alto, lá em cima. Esta que estava acima de tudo isto. E parou de ser um soldado, um lutador aqui nos planos intermediários. Como há tantos de nós que funcionamos nesses níveis intermediários, não a serviço dessas forças involutivas, mas das outras. Mas ele já tinha ocupado parte da sua vida tratando com o assunto nos níveis intermediários e ele foi subindo, subindo, até que ele resolveu ficar lá em cima. E ele viu que de lá de cima não só se pode controlar em parte, mas se pode mudar e pode até fazer estas forças desaparecerem do planeta. Então este quadro que está aí, este quadro mundial, não é a mesma coisa para todos nós. Se nós não estamos provocando estas forças, se nós não estamos impulsionando e provocando estas forças, mas se nós estamos nitidamente trabalhando para subir com a nossa consciência, nestes casos nós podemos não chamar a atenção disto que está em volta, e podemos, a uma certa altura, começar a encontrar os nossos companheiros de trabalho. E que podem ser invisíveis também, podem ser invisíveis também. E quando começamos a encontrar esses companheiros, quando começamos a encontrar estas consciências, não, a serviço disto, nós, através da oração, através da nossa elevação, através da nossa purificação, da nossa ordenação, da nossa harmonia, do nosso equilíbrio, de tudo aquilo que sabemos. E vamos então nos verticalizando, nossa consciência vai em busca de uma conexão maior. Então nós vamos ver que
muitas situações aqui são também armadas por forças do plano astral, que é o nosso nível emocional. E vemos que esse nível astral, que esse nível emocional no planeta, é muitas vezes uma das fontes de início desses processos. Existem fontes, existem inícios de coisas assim no plano astral. Eu digo no plano emocional, que é para ninguém se iludir com este plano. Gente no plano emotivo está ao lado desses núcleos, em geral. Então, desse plano emocional, desse plano astral, nesse plano astral há os núcleos, os primeiros invisíveis, que não estão aqui nos fatos ainda. E depois há núcleos também no plano mental. E esses núcleos que nascem no plano mental, nós podemos, como seres mentais que somos também, estar alimentando esses núcleos ou não. Nós temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio no plano físico, temos livre-arbítrio no plano astral, emocional, temos livre-arbítrio no plano mental, temos livre-arbítrio nesses planos onde esses núcleos surgem aqui bem próximos da Terra e bem na nossa aura, digamos assim. E nós teríamos então que vigiar com respeito a isso. Vigiar. E em que sentido, em que circunstâncias, com que ações nós estamos produzindo o nosso contato direto com essas forças ou com esses núcleos de informação. Temos que vigiar. Temos que estar vigilantes. Não precisa ficar preocupado nem nervoso, precisa vigiar. Precisa ter os olhos abertos, os ouvidos prontos para escutar. Porque às vezes, pelo que uma pessoa diz, você sabe o que aquela força que está nela está dizendo, ou que está influenciando a ela está lhe dizendo, ou está revelando. Então precisa vigilância, precisa estar atento, não com medo e nem com preocupação, mas atento. Quem está atento, quem não está distraído, geralmente não precisa ter medo, porque ele está atento, ele vê a coisa chegando, a coisa se manifestando, ele está atento, ele vê. Ele logo melhora a sua coligação, logo melhora a sua conexão. E muda aquele quadro. Nele, na sua aura, na sua personalidade, ou até no ambiente, em muitos casos. Essas forças são invisíveis, num certo sentido. Mas a ação delas se faz notar. A força é invisível, mas o que ela está produzindo se faz notar, se você está atento. Ela se faz notar quando você começa a ver desordem. Sabem o que é desordem, né? É o contrário de ordem. Quando começa a desordem, ali elas já estão entrando. Eu não preciso dar exemplos, porque todos vocês sabem o que é desordem, né? Em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, em qualquer situação. Começou a desordem, ali está. O outro ponto, que elas não são visíveis, mas a ação é visível, é quando começa a corrupção. Então, desordem, corrupção. Se esta cadeira, em vez de estar ali, estiver virada do avesso ali, elas estão ali. Compreende? Então vai desde estas coisas até todos os tipos de ordem. Desordem e corrupção. Corrupção também. Quando você se deixa corromper de alguma forma, elas estão ali. Elas estão agindo em você. E elas estão também naquilo que a gente entende por deterioração. Então, quando existe algo positivo, quando existe algo ordenado, quando existe algo puro, e aquilo começa a se deteriorar, aquilo começa a desandar, quando aquilo começa a
ficar meio esquisito do ponto de vista da pureza, ali elas já estão. Quando há destruição, destruição no sentido de destruição negativa, porque há uma destruição feita pelas forças do primeiro raio, mas se nota a diferença. Porque a destruição do primeiro raio, esta destruição que vai haver em partes do planeta agora, esta destruição do primeiro raio não é uma destruição para acabar com as coisas, para matar. É uma destruição para abrir espaço para que o novo surja, para que o que é positivo surja. Então é outro tipo de destruição. Não é essa destruição de morte, esta destruição que nada coloca no lugar de positivo. Quando você destrói um outro com uma palavra, isto é força negativa, isto não é o primeiro raio. Quando o primeiro raio manda uma palavra forte para um outro, ele está rompendo aquilo que produz o obstáculo para que o novo surja ali. É diferente. Então não vamos confundir a destruição das forças negativas com a força criativa do primeiro raio, da energia do poder. A violência também é uma manifestação dessas forças. A violência e a crueldade. Eu vou repetir porque muitas dessas podem estar circulando em nós, em diferentes graus. Podem estar querendo se ampliar, pode estar querendo se instalar, criar mais raízes, pode estar querendo desenvolver, pode estar querendo fazer união com outro para ficar mais forte. E veja, tudo isso não somos nós. Não somos nós. Nós somos aquele que está observando isso. Se nós não temos condições de observar isto, então nós estamos envolvidos ali. Mas se você tem condições de observar, mesmo isso acontecendo em você, não é você aquilo. São estas forças. Eu vou repetir. Desordem, corrupção, deterioração, destruição, violência, crueldade. Bem, hoje, nesta época, as comunicações que estão se abrindo com áreas positivas do universo começam a ficar muito evidentes. Não é como antes que ver as conexões com a hierarquia espiritual planetária, como antes que ver a presença extraterrestre na Terra, era uma graça de alguns. Mas hoje isso está nos céus, está aberto. Isso está visível nos nossos sonhos. Quando nós nos interiorizamos, percebemos isto. Isso está hoje bastante aberto para nós. Essa presença, que não são essas forças, que são as outras da luz, isto abriu muitas portas de contato conosco. Vocês veem pelas pinturas de Herish, por exemplo, que vocês dispõem aí nos livros, vocês veem naquelas pinturas simbólicas quantas portas já houve de aberturas para a luz. E por essas portas simbólicas, não? Por essas portas entram as outras presenças. Na Terra hoje há um campo muito rico de forças positivas, de forças da luz. Vocês veem, quando nós nos reunimos, quando nós nos agrupamos, quando nós nos oferecemos, nos ofertamos para a força da luz, começam a surgir mantras, começam a surgir os instrumentos de trabalho para nós. E vemos que esses instrumentos de trabalho são não só possibilidades de contato com as forças da luz,
como são instrumentos de defesa, de resguardo, instrumentos de purificação. Porque se nós nos purificamos, já podemos ver melhor estas coisas. Então são importantes esses instrumentos de purificação. O que se pede nesses momentos que nós atravessamos, porque a humanidade em geral nem vê essas coisas, participa disso, contribui para isso, vive isso sem nem saber o que está vivendo, o que está acontecendo e o que está fazendo. Mas quem está desperto já sabe que temos que ficar conscientes disso também. E que temos que manter a nossa vibração pessoal num certo nível de qualidade. Porque através da vibração é que nós afinamos com um nível ou com outro. Então, vibração de desordem, vibração de corrupção, vibração de deterioração, de destruição, de violência, de crueldade. Por desordem, nós entendemos também distrações, falta de atenção. Isso é considerado desordem, de um ponto de vista oculto. Então, nós temos que intensificar o nosso trabalho com respeito à nossa vibração. Porque nós vibramos em contato com um nível ou com outro. Agora, não só enumeramos os pontos com os quais nós temos que estar muito atentos, não? Mas aqui agora vamos dar a vocês algumas notas que vieram desta consciência amar, desta hierarquia amar, que muitos conhecem como Moria, numa outra fase. E amar diz o seguinte: o contato com as hierarquias poderá ser intensificado nesses últimos momentos de resgate e de redenção planetária. E que as forças dispersivas e involutivas farão de tudo para nos atingir, não só pessoalmente, mas como grupo. E diz Amar que estas forças nos instigam, que essas forças nos atraem, que essas forças nos trabalham, no sentido de nós sermos desunidos. Primeiro ponto que Amar enumera. Primeiro ponto, a desunião. É preciso estar muito atento com a desunião. O segundo ponto é a presunção. Presunção é a gente se julgar uma coisa que não é. Porque se fosse, não estava se julgando assim. Estava se julgando inferior. Como é que disse Cristo? Você, quando entre, vá sentar na última cadeira, não na primeira. Você vai lá para a última fila. Isto já foi dito claramente. Então, a presunção. O terceiro ponto que Amar transmite é a competição. Competição. Competição que é a própria estrutura desta civilização. Competição. A soberba. A preguiça. A desconfiança. A dúvida. Eu vou repetir estes 7 pontos. A desunião, a presunção, a competição, a soberba, a preguiça, a desconfiança, a dúvida. Vocês veem que toda essa civilização é montada sobre estas coisas. Então nós temos todas as pautas para serem trabalhadas. Nós temos todos os elementos, tanto elementos que nos alertam quanto a estas presenças, quanto elementos que nos indicam
onde buscar a solução para estas coisas, não? Como esses elementos em nós, na nossa personalidade, no nosso ser humano, onde isto está instalado, que é nesses sentimentos, nesses costumes, nessas atitudes que são normais na humanidade em geral e que, num certo grau, estão presentes em todos nós. Naqueles que são distraídos ou desprovidos de qualquer conhecimento dessas forças, estão bem entregues e habitados por todos esses costumes, por todos esses hábitos ou por todas essas ações, sentimentos ou pensamentos. E sabemos muito bem que todos nós temos uma parte disto, porque não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui encarnados. Então, estamos encarnados, não podemos ser perfeitos. Mesmo que sejamos santos no nosso interior, encarnou, não pode ser perfeito. Porque a matéria que nos habita, a matéria na qual estamos encarnados, não é perfeita. Você encarnou, você está aqui, cuidado com todas essas coisas. Cuidado, porque num grau mínimo, mesmo que seja num grau mínimo, ela está em você. Precisa vigiar. Porque isto, se a gente não vigia e deixa crescer, isto vai dar muito mais trabalho depois. Para as forças da luz que nos assistem, como para nós, como seres internos, como seres interiores, ou também como seres conscientes, como personalidades que estão atentas a estas coisas.